Boa noite. O seu canal de cidadania já está no ar. Começa agora para todo o Brasil, Direito em Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre medidas provisórias. Os nossos convidados vão discutir alternativas para melhorar os mecanismos das medidas provisórias. Para esse debate, veja quem está aqui com a gente. O Dr. Ronaldo Kramer, ele que é procurador-geral da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro, e o deputado federal Otávio Leite, do PSDB, também aqui do Rio de Janeiro. Antes de começar o nosso debate, nós vamos ver por onde anda o presidente da OAB da seção do Rio de Janeiro, o Adi Damus. Estou no plenário Evandro Lins e Silva. Aqui se reúne o Conselho Seccional da OAB para debater os assuntos de interesse da advocacia, dos interesses da sociedade, para julgar processos, enfim. Aqui é um lugar de trabalho de todos os conselheiros seccionais. No programa de hoje, vamos enfrentar o tema relativo às medidas provisórias, que desde que foram previstas na Constituição de 1988, não deixaram de ser objeto de polêmica. Há os radicais que querem a sua eliminação do texto constitucional, há os radicais de outro lado que entendem que o desenho constitucional deve ser mantido, e há aqueles que querem amenizar a radicalidade do artigo 62, porque as medidas provisórias têm força de lei e são editadas monocraticamente pelo presidente da República. Eu entendo que nenhum governo pode prescindir de mecanismos legislativos para poder governar. Mas entendo também que esses mecanismos legislativos não podem substituir o Parlamento, não podem substituir o Congresso Nacional. Então, esse vai ser a linha do debate de hoje, né? Temos dois excelentes debatedores, o nosso procurador-geral Ronaldo Kramer, o deputado Otávio Leite, que vivencia no Congresso Nacional esse debate. Há um projeto de emenda constitucional visando a retirar algumas prerrogativas, né, do desenho constitucional das medidas provisórias como ele está hoje, e vai caber a você, telespectador, decidir quem tem razão. Se as medidas provisórias ficam como estão ou se elas de fato merecem uma amenização no sentido de repor o protagonismo do Congresso Nacional. Bem, eu queria começar esse trabalho. Na verdade, eu quero dar continuidade à fala do Dr. Adi. Deputado Otávio Leite, na sua visão de deputado, o que deve ser feito com o mecanismo das medidas provisórias? Bom, primeiro é preciso compreender que quando discutimos o direito, é absolutamente necessário discutir a lei. Ou seja, como ela é feita, de que maneira ela percorre o processo legislativo para até ser introduzida no nosso ordenamento jurídico e ter seu efeito prático. São vários os caminhos. O executivo pode propor um projeto, o parlamentar e por aí vai. No entanto, existe uma figura que tem o objetivo de abreviar toda uma trajetória que, em geral, é demorada e por aí vai. São as medidas provisórias, MPs. Aí está uma terminologia muito utilizada e às vezes incompreendida. Significa algo que está na Constituição da República, no artigo 62, que é um instrumento utilizado pelo Poder Executivo para tornar mais ágil o processo e, em alguma medida legal, ter um efeito mais imediato. Na verdade, ela só pode ser editada em tese e na prática, como o direito assim deveria ser respeitado, se observados dois pressupostos: relevância constitucional e urgência. Até hoje, a experiência revela que isso não tem sido muito a prática, né? Eu acho que a medida provisória é um instrumento necessário. Ela tem que em 60 dias ser apreciada, mais prorrogados por 60, então são 120 dias, em que a Câmara e o Senado têm que se pronunciar a favor daquela proposta de lei que já está em vigor. Do contrário, ela caduca de alguma maneira, e aí tem que disciplinar os efeitos que ela gerou, tem toda uma outra complicação adicional. Mas, essencialmente, nós estamos falando de um mecanismo jurídico que facilita a introdução de uma regra jurídica no Brasil. Agora, como isso tem sido utilizado no Brasil? Eu acho que tem sido utilizado com muito excesso e é preciso, essencialmente, rever os critérios e repensar o mecanismo. Não acabar com ele, mas repensá-lo.
Deixa eu pegar a opinião aqui do Dr. Ronaldo. Dr. Ronaldo, como é que o senhor vê essa questão? Essa é uma questão difícil. A medida provisória, ela surgiu no direito italiano, no decreto LEGI. É um instituto próprio do parlamentarismo, onde o primeiro-ministro ele apresenta a medida provisória. Se ela não for aprovada pelo parlamento, o primeiro-ministro e seu gabinete caem. Então, existe uma responsabilidade legislativa no direito italiano para o primeiro-ministro apresentar a medida provisória. Coisa essa que não ocorre no direito brasileiro, ou seja, na prática brasileira, se o presidente apresenta uma medida provisória e ela não é aprovada ou caduca, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade, não sofre nenhum tipo de sanção. Então, é um instituto, é preciso pontuar isso, que foi pensado para o parlamentarismo, que tem uma responsabilidade legislativa sobre quem a oferece, ou seja, quem oferece a medida provisória, no caso lá o decreto-lei italiano, o primeiro-ministro pode cair, o gabinete dele pode cair, e isso aplicado no direito brasileiro, sem nenhum tipo de sanção, sem nenhum tipo de consequência, acaba gerando essa distorção que o deputado Otávio Leite falou. Medidas provisórias que são oferecidas sem ter os requisitos constitucionais de relevância e urgência. Agora, como melhorar a medida provisória? Esse é um debate que não é fácil, não é simples. O problema da medida provisória que eu vejo hoje, além da falta de requisitos, é o fato dela trancar a pauta, né? Ou seja, se a medida provisória ela não é votada pela Casa Legislativa 45 dias depois da sua publicação, depois do seu oferecimento, ela tranca a pauta esperando ser votada. Esse é um problema porque acaba inviabilizando outros processos legislativos. Mas é um tema difícil. Deputado, como é que fica o deputado quando a medida provisória é apresentada? Porque a produção legislativa, propriamente dita, né, do poder legislativo, ela fica deficiente, né? Eu me sinto absolutamente asfixiado. Essa é a sensação clara. O volume de medidas provisórias, quando adotado como uma estratégia, e na verdade tem sido uma estratégia, foi muito comum no governo anterior. Este ano de 2011, nós já votamos 34 medidas provisórias, ou melhor, esse ano nós já votamos 20 medidas provisórias e existem outras 14 para serem apreciadas. Significa dizer que desde fevereiro nós fomos tomados por essa prioridade que foi eleita pelo Poder Executivo, e isso, como disse o professor, em muitas situações foi objeto de trancamento de pauta. Nenhuma outra matéria podia ser apreciada enquanto a medida provisória, que em tese deveria ser urgente e relevante, fosse decidida. Essa é a questão. Mas nós votamos também medidas provisórias provenientes do governo anterior. No final do governo Lula, houve 14 outras medidas provisórias, né? A presidenta Dilma não tem sido muito pródiga nisso. Acho até correto, porque o certo é propor qualquer que seja a medida através de um projeto de lei. Para isso ela tem o instrumento da urgência constitucional, que também é um mecanismo que permite ao Poder Executivo solicitar ao Legislativo mais velocidade no processo. Uma ilustração. A presidenta da República criou a Secretaria da Aviação Civil, um órgão ligado ao seu gabinete, através de uma medida provisória, mas propôs a criação de uma Secretaria da Micro e Pequena Empresa através de um projeto de lei. Uma foi muito rápido e a outra ainda não votamos sequer. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Ambas deveriam ter sido por projeto de lei. Medidas provisórias têm que ser em questões urgentes. Doutor Ronaldo, mas o processo legislativo, de uma maneira geral, ele também no Brasil ele é muito complexo? É difícil o congressista aprovar um projeto de lei sem ter a medida provisória? Bom, sobre esse assunto eu acredito que o deputado Otávio Leite dirá melhor, mas o processo legislativo é lento, às vezes, dependendo da matéria, ele fica submetido a acordos políticos, isso não é simples, mas a medida provisória ela é necessária porque se nós observarmos estruturas organizacionais do tipo empresa ou até mesmo instituições, existe aquela medida ad referendum do Conselho, né, que o presidente pode tomar e deixar para o Conselho depois ratificar ou não. Ou seja, é uma medida urgente que tem que ficar à disposição do presidente de uma empresa, do presidente de uma instituição e do presidente da República. A medida provisória, a essência dela
é que o presidente tome uma medida urgente de assunto de relevância constitucional, aquilo tem eficácia até ser ratificado pela Casa Legislativa. Isso é importante. É importante que tenhamos um instrumento como esse. Eu penso que acabar com a medida provisória, porque ela é mal usada, ela é mal utilizada, não é uma boa solução. Talvez, aqui pensando numa proposta, a solução seria limitar o número de medidas provisórias que um presidente pode apresentar numa sessão legislativa. Talvez se pudéssemos pensar num número de... Não sei aí qual seria exatamente o número, mas hoje não há limite para um presidente da República apresentar medidas provisórias numa mesma sessão legislativa no mesmo ano. Olha, vamos fazer agora um pequeno intervalo, mas Direito em Debate volta no instante. Até já.